pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e vou trabalhar mais uma aula de matemática com vocês, ok? Primeiramente, vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior? Vocês lembram? Então vamos lá, quem não lembra vai ver com a gente agora então. O que nós estudamos então na aula anterior? Nós fizemos uma revisão sobre o sistema de numeração decimal. Então nós vimos algumas características desse sistema e outras coisas, como por exemplo, nós falamos sobre os algarismos, certo? Então, com os algarismos do nosso sistema de numeração, podemos escrever qualquer número. Então, quantos algarismos nós temos? Nós temos 10 algarismos, 10 símbolos, certo? E com esses 10 símbolos, nós podemos representar qualquer número. Se você pensar num número maior que seja, pode ter certeza que a gente pode escrever números maiores ainda do que esse. Então, nós podemos representar infinitos números com apenas 10 símbolos, certo? Então, por isso nós podemos dizer que o nosso sistema de numeração é posicional. Então é por isso que a gente consegue escrever uma infinidade de números, certo? Então a posição do algarismo no número vai modificar o seu valor. Então às vezes nós temos em alguns números o mesmo algarismo representando diferentes quantidades, certo? Então, por exemplo, dependendo da posição do algarismo, como o 7, né? Então, o 7 ele pode valer, o algarismo 7 ele pode valer, por exemplo, 7 unidades, dependendo da posição que ele estiver no número. Ele pode valer 70 unidades. Se o algarismo 7 estiver na posição das dezenas, ele vai valer 70 unidades, mas pode valer também 700 unidades. E quando que o algarismo 7 representa 700 unidades? Quando ele está lá na posição da ordem da centena. Ele pode representar também 7.000 unidades, pode representar 70.000 unidades, pode representar 700.000 unidades. Tudo vai depender da posição que ele tiver em um número, certo? Então o nosso sistema ele é muito eficiente. Com poucos símbolos nós podemos representar uma infinidade de números, certo? Então vamos à nossa tarefa de casa. Na aula anterior vocês tinham uma tarefa para resolver. Então vamos à correção? Então vamos lá. Nós tínhamos resolvido um exercício que tinha 2 itens, o item A e o item B. Só para vocês relembrarem, no item A, a gente pedia para vocês indicarem ou verificarem qual era a semelhança, o que o número 12 e o número 21, o que esses dois números tinham em comum. E a gente observou que esses dois números eram formados pelos algarismos 1 e 2, certo? Ou também que esses dois números eles tinham a mesma quantidade de algarismos. Então, por exemplo, o número 12, ele tem uma dezena e 2 unidades. O número 21, ele tem 2 dezenas e 1 unidade. Então, o que esses dois números vão ter de diferente? Era isso que vocês tinham que responder nesse item, né? Qual é a diferença entre os números 12 e 21? Então vamos à resposta. Então a diferença entre 12 e 21 é o número que cada um está representando. Então mesmo que eles possuam os mesmos algarismos e a mesma quantidade de algarismos, né? No caso aí eles têm 2 algarismos cada um é formado por 2, e eles são formados pelos mesmos algarismos que são o 1 e o 2. Mas qual é a diferença? A diferença é que eles têm diferentes valores posicionais. No caso, no número 12, o 1 representa a dezena, o 1 representa 10 unidades. E no 21, o algarismo 1 representa 1 unidade. Se nós formos observar agora
o algarismo 2, no 12, o 2 representa 2 unidades. E no número 21, o 2 representa 2 dezenas, certo? Então, nós podemos dizer que os números 12 e 21 diferem no valor que cada um representa, certo? Então, embora tenham a mesma quantidade de algarismos e embora sejam representados pelos mesmos algarismos, esses números não representam a mesma quantidade. Eles são diferentes no seu valor por causa do valor posicional, por causa da posição de cada um deles no nosso sistema de numeração, certo? Vou dar um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? E hoje, pessoal, o que estudaremos na aula de hoje? Então, nós vamos continuar com a revisão sobre o sistema de numeração decimal. Nós temos muitas coisas para ver em relação a esse sistema de numeração, ao nosso sistema de numeração decimal, certo? Então, vamos aproveitar os números da atividade de casa para fazer algumas observações, certo? Então, o número 12. Ele tem uma dezena e 2 unidades. Então, o algarismo 2 está nas unidades simples, certo? E o algarismo 1 está na dezena simples, certo? Então, isso significa que a gente tem uma dezena mais 2 unidades, certo? Então, vamos escrever isso aqui. Então, nós temos uma dezena mais 2 unidades. Porém, nós podemos representar e escrever esse número ou dizer que qualquer número tem um total de unidades. Por quê? O que uma dezena representa? Uma dezena representa 10 unidades. Então, o número 12, ele é formado por 10 unidades mais 2 unidades, né? Que é, no caso, uma dezena mais 2 unidades. Transformando tudo em unidades, então uma dezena corresponde a 10 unidades e 2 unidades correspondem a 2 unidades. Fazendo a soma, já que a gente tem tudo em unidades, nós vamos ter um total de 12 unidades, certo? No número 21, então nós temos o algarismo 1 na unidade na unidade simples. Então vejam lá, o número 1 ali na ordem das unidades simples, e nós vamos ter o algarismo 2 na ordem das dezenas simples. Então vejam lá, certo? Podemos também representar esse número totalmente em unidades. Por quê? O algarismo 2, ele vai representar 2 dezenas, e o algarismo 1 representa uma unidade. Então nós temos aí, no número 21, nós temos 2 dezenas mais uma unidade, certo? Então vamos escrever utilizando os símbolos. Então nós temos 2 dezenas mais uma unidade que representa. Então quer dizer, 2 dezenas representam quantas unidades? Cada dezena representa 10 unidades. Então, se nós temos 2 dezenas, no total nós temos 20 unidades. Então, o número 21, ele é formado por 20 unidades mais uma unidade, totalizando 21 unidades, certo? Então, a unidade é a menor ordem de um número.
Então, o algarismo, independentemente da posição que ocupa no número, sempre vai poder ser convertido em unidades, certo? Eu posso ter o algarismo, por exemplo, o algarismo 2 lá na ordem das centenas, mas mesmo assim eu consigo escrever essas duas centenas em unidades. Vamos ver um exemplo? Então, olha só, nós temos aí o número 834. Então, o algarismo 8 representa 8 centenas. O algarismo 3 representa 3 dezenas. E o algarismo 4, ele está na ordem das unidades, certo? Então, como a gente já viu, nós podemos escrever e representar esse número escrevendo ele totalmente em unidades, certo? Então, vamos lá. Por quê? O que representam 8 centenas? Cada centena corresponde a 100 unidades. Se uma centena tem 100 unidades, 8 centenas possuem 800 unidades, certo? O algarismo 3 representa 3 dezenas. Uma dezena tem 10 unidades. Então, 3 dezenas vão ter um total de 30 unidades. E o 4 já está no formato de unidades. O nosso objetivo aqui é escrever esse número em unidades, certo? Então, se a gente fizer a adição da quantidade das 8 centenas em unidades, das dezenas em unidades e das unidades que já estão nas unidades, nós vamos ter esse número escrito com um total de unidades. Então, se a gente fizer a soma de 800 unidades mais 30 unidades mais 4 unidades, nós vamos ter um total de 834 unidades, certo? Então, vejam bem, se o algarismo, na ordem, ele vai representar uma quantidade. Fazendo a junção aí de todas as ordens, de todos os algarismos que estão, no caso, nessas 3 ordens, nós vamos ter um número. Então, certo, o 8 é um algarismo que está na ordem das centenas, então ele representa 800 unidades. Assim como o algarismo 3, que está na ordem das dezenas, ele representa 30 unidades. E o 4, a gente sabe que é a unidade menor da ordem, né? No caso, ele já representa a quantidade real ali, que é de 4 unidades. Então, vamos adiante. Então, vejam bem, quando a gente falar em ordem de um número, a gente está se referindo à casa decimal que esse algarismo está inserindo. Então, se o algarismo está lá na casinha da unidade, a gente diz que ele está na ordem das unidades. O algarismo pode estar na ordem das dezenas. O algarismo também pode pertencer à ordem das centenas, a ordem das unidades de milhar. Então, vai depender da posição que ele ocupa. É por isso que nós temos várias ordens. E de acordo com a posição do número, de acordo com a ordem que ele ocupa, ele vai ter um valor, porque o nosso sistema de numeração é posicional. Então, vamos ver esse exemplo, tá? Então, esse número, letra A, quantas ordens ele tem? Vou dar um tempinho curtinho para vocês pensarem e a gente já retorna, ok? Então, pessoal, quantas ordens tem o número 458? Então, a resposta é, ele tem 3 ordens. Por quê?
cada algarismo vai ocupar uma posição. Cada algarismo corresponde a uma ordem. Se nós tivéssemos aí um número que um deles pertencesse à unidade de milhar, nós teríamos 4 ordens. Se nós tivéssemos um número que estivesse lá na classe das dezenas de milhar, nós teríamos 5 ordens. Então a ordem vai ser de acordo com a quantidade de algarismos que a gente tem no número, certo? Se o número ele tem 2 algarismos, então ele tem 2 ordens. 3 algarismos, 3 ordens. 4 algarismos, 4 ordens e assim por diante, certo? Então vamos ver o item B. Qual é a ordem do algarismo 5? Então vou dar um tempinho curtinho para vocês pensarem sobre qual é a ordem desse algarismo no número 458 e a gente já retorna com a resposta, ok? Então, pessoal, qual é a ordem do algarismo 5? Então, vejam bem. O algarismo 5, ele pertence à ordem das dezenas, certo? A gente diz que a ordem das dezenas simples, né, corresponde à segunda ordem. Porque qual na nossa classificação, a primeira ordem é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. A terceira ordem é a ordem das centenas e assim por diante. A gente faz uma leitura da direita para a esquerda. Quanto mais à esquerda estiver o número, maior é a sua ordem, certo? Daqui a pouco vocês vão entender melhor que eu vou apresentar para vocês a tabela com as ordens e com as classes dos nossos números, do nosso sistema de numeração decimal. Aí vai ficar um pouquinho mais tranquilo para vocês entenderem, certo? Então vamos a uma atividade agora? Então olha só, atividade 1, complete as sentenças abaixo. Então olha só, a letra A eu vou responder para vocês terem uma ideia do que vai ser pedido para vocês na letra B e nos outros itens também. Então, na letra A, uma unidade vai corresponder a uma unidade, certo? Tranquilo? Agora, na letra B, uma dezena vai corresponder a quantas unidades? No item C, uma centena corresponde a quantas unidades? O item D, uma unidade de milhar corresponde a quantas unidades? No item E, eu quero saber quantas unidades representa uma dezena de milhar. E na letra F, quantas unidades tem uma centena de milhar? Não vai ficar difícil de responder, que vocês vão ver que vai aparecer uma sequência aí de números, certo? Embora eu tenha uma dezena, eu consigo escrever esse número em unidades. Então vocês vão fazer isso com todos esses itens, ok? Vou dar um tempo para vocês resolverem essa atividade e a gente já retorna, ok?
Vamos à correção? Então, olha só. Uma dezena corresponde a 10 unidades, certo? Uma centena corresponde a 100 unidades. Uma unidade de milhar corresponde a 1000 unidades. Então, não sei se vocês começaram a perceber, mas sempre está aumentando um zero, né? Nós temos aí, por enquanto, uma sequência, certo? Vamos ao item E, uma dezena de milhar. Uma dezena é 10. De milhar vai ser 10 vezes 1000, que é igual a 10.000 unidades. Então, quando o algarismo 1 está lá na ordem das dezenas de milhar, esse algarismo 1 corresponde a 10.000 unidades. Uma centena de milhar, o que a gente quer dizer aí? Que quando o número 1 está lá na ordem das centenas de milhar, isso quer dizer que ele representa 100.000 unidades, certo? Vou dar um tempinho para vocês realizarem a correção, se for necessário, a gente já retorna, ok? Vamos adiante. Então, as quantidades do nosso sistema de numeração decimal são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. Então, vamos lá. 10 unidades. Então, a cada 10 unidades, nós temos uma dezena, certo? A cada 10 dezenas, nós vamos ter uma centena. A cada 10 centenas, nós vamos ter uma unidade de milhar. E assim por diante. É por isso que a gente diz que o nosso sistema de numeração, os agrupamentos são sempre de 10 em 10. Cada ordem à direita é 10 vezes maior do que a ordem imediatamente à sua direita, certo? Depois vai ficar mais fácil quando vocês olharem aquela tabela, fica mais fácil da gente ter a compreensão desses agrupamentos aí de 10 em 10. Até quando, às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas quando a gente faz uma adição, os agrupamentos que a gente faz em cada ordem é sempre de 10 em 10. Lembram? Quando a gente soma as unidades de uma adição e passam de 10, quer dizer que a gente não tem só unidades, mas também temos uma certa quantidade de dezenas. Então a gente tem que fazer um reagrupamento,
certo? Nós pegamos 10 unidades e transformamos em uma dezena. Pegamos essa dezena e colocamos lá na ordem das dezenas para fazer a soma de dezena com dezena. Lembra? Quando vocês fazem adição ou subtração, sempre tem que fazer alguns reagrupamentos. Por causa disso, porque o nosso sistema de numeração, todos os agrupamentos são feitos de 10 em 10, ok? Então vamos a um exemplo, exemplo 1. Então nós temos aí o número 362. Esse algarismo 2, ele está lá na ordem das unidades. Então, o algarismo 2, ele vai representar 2 unidades, ok? O algarismo 6, nessa posição, ele está na ordem das dezenas. Isso quer dizer que 6 dezenas correspondem a 60 unidades. Então, nós temos aí, nessa posição, o algarismo 6, ele corresponde a 6 dezenas. E 6 dezenas correspondem a 60 unidades. Aí, o algarismo 6, então, nessa ordem, ele ocupa a ordem das centenas. Então, nós vamos ter aí 3 centenas. Uma centena é 100. Então, 3 centenas correspondem a um total de 300 unidades. Então, 300 unidades, como eu já acabei falando, correspondem a 3 centenas, certo? Então, veja que aí nós temos os agrupamentos, né? Para obtermos 300 unidades, nós temos que agrupar 3 centenas, que por sua vez correspondem também a 30 dezenas, né? Então nós temos essas equivalências aí de acordo com a ordem, né? Então vamos ao exemplo 2. Vai ficar um pouquinho mais fácil, né? 5.083. Então a gente vai fazer a escrita da mesma forma que a gente fez do número anterior. Vamos ver os algarismos e vamos ver a quantidade de unidades em cada uma dessas ordens, certo? Então, o algarismo 3, ele corresponde a 3 unidades, certo? O algarismo 8, nessa posição, ele está na ordem das dezenas. Então, ele corresponde a 80 unidades, que por sua vez corresponde, né, a 8 dezenas. E o zero, pessoal? Essa ordem aí é a ordem das centenas. Isso quer dizer que nós não temos nenhuma unidade, certo? Porque nós temos aí uma ausência de centena, ok? Então, o zero vai representar a ausência. Então, nós não temos nenhuma unidade nessa ordem, mas temos sim unidades, como já vimos, na ordem das dezenas e também temos unidades aí na ordem das unidades simples. E o 5, nessa posição, ele está na ordem das unidades de milhar. Ele está na 4ª ordem, né, fazendo a contagem da direita para a esquerda. Então vejam que o algarismo 3 ele está na 1ª ordem, o algarismo 8 está na 2ª ordem, o 0 representa a 3ª ordem e o 5, a unidade de milhar ali, corresponde à 4ª ordem. Então, o algarismo 5, como ele está na ordem das unidades de milhar, ele vai representar 5.000 unidades, porque ele está nessa ordem das unidades de milhar e cada unidade de milhar corresponde a 1.000. Então, uma unidade de milhar vale 1.000, como nós temos 5 unidades de milhar, nós vamos ter 5 vezes 1.000, que vai corresponder a 5.000 unidades, né? Então, nós temos 5 unidades de milhar. Então, assim, a gente fez aí o desmembramento desse número 5.083. Nós vimos quanto que vale o algarismo em cada uma das ordens, da 1ª até a 4ª ordem. Pessoal, vocês podem parecer, por que a gente está fazendo isso? Vocês vão ver que lá na frente vocês vão ganhar muito entendendo o sistema de numeração, que ele vai influenciar a resolução das operações, o entendimento dele influencia também na leitura e na escrita dos números.
Então, quanto mais a gente sabe sobre o nosso sistema de numeração, menos dificuldade a gente vai ter na resolução das operações e também na escrita e na leitura dos nossos números, certo? Então, observe os números e quantas unidades há em cada ordem. Então, separem o material, pessoal, e eu quero primeiro saber quantas unidades há no número 63. Vejam que nesse número nós temos duas ordens. Então, nós temos o número 3 na primeira ordem, que é a ordem das unidades simples, e temos o algarismo 6 na ordem das dezenas simples. Quero que vocês escrevam esse número no mesmo formato do exemplo, dos dois exemplos anteriores que a gente viu. Escrevam esse número todo representando a quantidade de unidades de cada ordem. A mesma coisa vocês vão fazer com o item B. O número é o 408. Então, o 408 é um número de 3 ordens. Nós temos o algarismo 8, que está na ordem das unidades simples. Nós temos o algarismo 0, que está na ordem das dezenas simples. E o 4, que está na ordem das centenas simples, né? Então, o 8 na primeira ordem, o 0 na segunda ordem e o 4 na terceira ordem. Então, vou dar um tempinho para vocês realizarem a escrita desses números em unidades e a gente já retorna, ok? Vamos escrever, então, os dois números em algarismos, certo, pessoal? Então, lá, o número 63, o número 3 corresponde a 3 unidades. Então, essa é a nossa menor ordem, certo? Já o algarismo 6
corresponde a 60 unidades, porque a ordem do 6, o 6 está na ordem das dezenas. Então, uma dezena corresponde a 10 unidades, como nós temos 6, o algarismo 6 representa 6 dezenas, nós temos um total de 60 unidades, né? Então, 60 unidades que correspondem a 6 dezenas, certo? Um tempinho bem curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Correção ok, então vamos para a próxima correção, a correção do item B. Então no item B nós temos o número 408. Então esse número, ele possui 3 algarismos, isso quer dizer que ele tem 3 ordens, certo? O algarismo 8 está na ordem das unidades simples, então ele corresponde a 8 unidades, né? Essa é a nossa menor ordem, inclusive ela já até está nas unidades, né? A gente não precisa fazer transformação alguma. Aí na ordem das dezenas, na segunda ordem, nós temos o algarismo 0. Então nós temos aí uma ausência de dezenas. Se nós temos uma ausência de dezenas nessa ordem, é porque nós temos 0 unidades, certo? Nessa ordem. Isso não quer dizer que esse número tenha 0 unidades, porque esse número ele é composto por 3 ordens, por 3 algarismos. Então, esse número, no caso, ele corresponde a 0 unidades, mas nós temos a ordem das unidades e também ainda temos a ordem das centenas. Por isso que nós vamos ter uma quantidade grande aí de unidades no final, certo? E isso quer dizer que nós temos aí uma ausência de dezenas. Aí nós temos o algarismo 4 na terceira ordem. E essa terceira ordem corresponde à ordem das centenas. Então, só relembrando, uma centena corresponde a 100 unidades. Então, 4 centenas vão corresponder a 400 unidades, né? E no caso, são 4 centenas. Então, pessoal, um tempinho curtinho para vocês realizarem a correção e a gente já retorna, ok? Estamos chegando ao final da nossa aula, não é, pessoal? Então, vocês já sabem que em toda aula nós temos uma tarefa para casa. Então, organizem o material de vocês para copiarem a atividade. Depois, não esqueçam de fazer a resolução, colocar a data de hoje para entregar essa atividade resolvida para o seu professor ou para a sua professora, ok? Então, vamos lá. Quantos algarismos são usados para escrever o número 40.003? Eu quero saber quantos algarismos, né? Vejam bem, ele está na ordem 40, é uma dezena, corresponde a dezena. E o 1000, isso quer dizer que esse número está na ordem das dezenas de milhar. Então, vou repetir a pergunta. Quantos algarismos nós utilizamos para escrever 40.003? Eu vou dar uma dica para vocês. Escrevam no caderno qual é esse número. E depois a gente faz a contagem de quantos algarismos foram utilizados. Para ficar mais simples ainda, eu vou dar as alternativas para vocês. Letra A. O número 40.003 possui 2 algarismos? Item B, possui 3 algarismos? Será que ele possui 4 algarismos ou 5
algarismos. Eu vou dar um tempo para vocês copiarem essa atividade e a gente já retorna, ok? Fizeram as anotações necessárias? Copiaram direitinho essa atividade? Então, lembrando, quantos algarismos possui o número 40.003? Não esqueçam da dica que eu dei, escrevam esse número que daí fica fácil. É só contar a quantidade de algarismos. Então, nos vemos na próxima aula e daí nós faremos a correção dessa atividade, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!